O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 176, Arquitetura Paisagística e Urbanismo Ecológico para Mitigação das Mudanças Climáticas. E hoje eu e o Renato Gatti, a gente tem a honra de receber aqui no podcast a Patrícia Akinaga, que é doutora em Arquitetura Paisagística, Urbanismo Ecológico e Planejamento Ambiental e arquiteta formada pela FAO USP. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão? Eu estou ótima, tudo bem, muito obrigada pelo convite. Entusiasmada aqui com a conversa. Olá, Gustavo. Olá, Patrícia. Muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Uma conversa, com certeza, muito esclarecedora. A gente vai estar aprendendo muito com você sobre esse tema. Com certeza, nossos ouvintes também vão gostar muito dessa conversa. E para a gente começar aqui, uma rápida introdução, né, Gustavo? E depois a gente já entra com as perguntas aí para a Patrícia. Então, as mudanças climáticas, elas representam um dos maiores desafios da atualidade para a nossa sociedade, com impactos diretos na saúde, economia e segurança das populações. O aumento da temperatura global, a elevação do nível do mar e eventos climáticos extremos, como enchentes, secas, são consequências visíveis desse fenômeno. E diante desse cenário, a arquitetura paisagística e o urbanismo ecológico emergem como áreas de grande importância para mitigar esses efeitos. Mais do que estética, o paisagismo pode transformar espaços urbanos em sistemas resilientes que ajudam a gerenciar recursos naturais e reduzir a temperatura e aumentar a biodiversidade. E sobre esse tema, que a gente vai conversar com a Patrícia, e já chamando ela aqui para a conversa. Primeiramente, Patrícia, a gente gostaria de te conhecer melhor, e então eu queria que você nos contasse um pouco mais sobre a sua história, a sua atuação, para que todo mundo que está aqui nos escutando possa te conhecer. Bacana, obrigada. Bom, vou resumir 30 anos de experiência aí nessa disciplina, e passei por muita coisa que eu me sinto privilegiada, né? Até como brasileira nesse ponto, e até por isso eu segui o caminho que eu sigo atualmente. Mas eu decidi ser arquiteta urbanista com 5 anos de idade, porque eu adorava desenhar. Adorava. Falei para minha mãe, qual é a profissão que eu vou desenhar o dia inteiro? E minha mãe falou, arquitetura. E aquilo nunca saiu da minha cabeça. Na véspera do vestibular, eu fiquei em dúvida, porque eu falei, gente, eu nunca olhei para os lados, para saber o que mais existia. Depois eu cheguei a pensar em oceanografia, eu cheguei a pensar todas as profissões relacionadas à natureza. Comecei arquitetura na FAUSP, e era período integral, das 8 às 5, eu fiquei fascinada com a ideia em que eu poderia ter uma formação mais geral. A escola, ela vem de uma base em que o arquiteto urbanista, ele estuda dentro da faculdade a arquitetura da edificação, o planejamento urbano, o desenho industrial, a comunicação visual e o paisagismo. Então, eram 5 dias a semana, e nós tínhamos as disciplinas de base teóricas pela manhã, e à tarde os estúdios. Então, cada dia era um estúdio relacionado a um tema, com um grupo de professores específicos, né? Então, eu fui privilegiada até aí, fui aluna de nomes da arquitetura reconhecidos, né, vários. Eu fico com medo de citar para não excluir ninguém, porque eram todos de muita relevância e continuam muitos na atuação. Essa formação foi muito importante, e até a partir do 3º ano eu percebi que eu comecei a pegar as optativas na área de paisagismo. Era o estúdio que eu mais gostava. É interessante nessa minha transição do desenho, dessa paixão pelo projeto arquitetônico, que é muito bacana, para o interesse numa paisagem maior. Então,
todo mundo, minha mãe fala, o que a Patrícia faz? Não sei, ela faz umas coisas grandes, bem grandes, e hoje ela sabe exatamente o que eu faço, mas na época ela fala, porque o meu trabalho de graduação foi um parque de 14 quilômetros, na represa de Guarapiranga, que a gente abria planta na mesa, tinha que ser a mesa do jantar e mais um pedaço, porque ela não cabia, né, na escala do desenho. E aí o professor, né, o Silvio Soares Macedo, falecido, um dos meus mentores, né, um dos meus modelos, foi muito decisivo nessa época, que ele falou, olha, você vai seguir a arquitetura paisagística, você tem que ir para os Estados Unidos. E ele falou isso para mim, e ele falou, olha, dá uma olhada nas universidades, mas eu te dou uma carta de recomendação se você for para Harvard ou para Berkeley. Você tem que ir para uma dessas duas. E eu olhei o que o programa exigia, e ele exigia 8 páginas de portfólio profissional, para você se credenciar e mais uma série de outras coisas, que todo mundo que faz estudos fora sabe que tem que providenciar. Então, para isso, eu precisava de 2 anos de prática profissional no Brasil. Fui fazer isso, né? Trabalhei com o escritório da Isabel Duprat, que foi uma experiência excelente, também uma grande referência para mim. Fiquei 2 anos lá e apliquei para Berkeley e passei. Então, fiquei 2 anos no mestrado da Berkeley. Como já tinha uma formação de arquiteto, eles me permitiram fazer 2, porque no mestrado de arquitetura paisagística, se você tem, por exemplo, você vem de administração, né? O Gustavo vem de administração, você poderia fazer, mas você tem 3 anos ao invés de 2. Fiz 2, e aí eu estava para voltar para casa, isso eu estou falando do ano de 2000, que eu me formei na Berkeley. E liguei para casa e falei, olha, terminei e vou para o Brasil. Aí meu pai falou, olha, se o negócio estiver bom aí, você fica, porque aproveita esse tempo. E era o que o pessoal chamava de era Clinton. Era impressionante, assim, o número de vagas. As empresas, elas iam para a faculdade, para a nossa faculdade, tentar já que você aceitasse o emprego 6 meses antes de se formar. Estava muito disputado, acabei ficando. Trabalhei na Califórnia, na área de São Francisco, próximo a Berkeley primeiro, a convite de um professor, o Walter Hood, também uma figura importantíssima para mim, afro-americano, artista, arquiteto, e ele falou, olha, eu quero que você me ajude aqui a desenvolver o projeto de paisagismo do Museu De Young, no Golden Gate Park. Eu falei, mas você tem certeza? Eu acabei de sair. Não, você vai... E foi muito legal também. Eu falei, olha, nem mexo em AutoCAD direito. No primeiro dia de trabalho, eu cheguei na mesa e ele tinha colocado um livro, AutoCAD 2000. E aí ele falou, agora você está pronta. E aí eu entrei, já era um projeto com arquitetos Herzog e de Meuron. Então, ali eu já vi que eu tinha que realmente aproveitar o momento e aprender o máximo. Porque eu sempre falei que eu iria para os Estados Unidos, aprenderia o que eu pudesse e voltaria para o Brasil para ensinar. Essa sempre foi esse o meu motivo. Mas por conta, né, dessa oportunidade, depois de uma outra oportunidade que surgiu para fazer uma experiência curta na prefeitura de São José, no Silicon Valley, depois uma oferta em Los Angeles, onde eu fiquei 3 anos em um escritório. Falei, olha, 2004, falei, é hora de voltar. Voltei para o Brasil, tive um convite para dar aula na Unip, pela professora Ana Helena Salve, que também outra pessoa referência, que também ajudou, junto com o Silvio Soares Macedo, para eu também treinar a parte acadêmica, dar aula e abrir o meu escritório. Na verdade, eu queria ter um emprego, mas ninguém tinha. Ele falou, olha, Patrícia, você está um pouco qualificada, um pouco demais, mas a gente gostaria muito de trabalhar com você como consultora. E trabalhei em parceria com escritórios muito bacanas, né? E foi aí que eu comecei a prática em São Paulo, em 2005, e depois disso, indo e voltando para a Califórnia, porque eu fui convidada para dar aula na Universidade da Califórnia, em Los Angeles,
todo o inverno que seria o nosso verão, janeiro, eu ia, dava aulas lá e voltava para o Brasil. A trajetória, assim, começa ali, o que é importante citar é a minha binacionalidade, né? Sou brasileira, eu nunca aceitei o green card. O meu advogado fala que eu sou uma pessoa muito atípica, porque eu declinei o green card por uma questão estratégica minha. Eu sei que eu vou voltar, assim, meu escritório é no Brasil, eu quero estar no Brasil como residente, como cidadã, mas eu gosto dessa oportunidade que de representar nós, né, nossa cultura, fora também do país. Então, estou até hoje, atualmente, eu estou em Miami e divido meu tempo entre Miami e São Paulo para fechar esse ciclo longo aí. Quer dizer, fechar não, né? Eu tenho mais, espero ter mais pelo menos mais uns 20 anos. Certeza. Bom, e vamos entrar um pouco no tema do episódio, né? E a gente tem uma pergunta aqui que é sobre, especificamente, né, como que a arquitetura paisagística ela pode contribuir, né, de forma prática para a mitigação de efeitos de mudanças climáticas em áreas urbanas. Bacana pergunta, porque quando eu fui fazer o mestrado na Berkeley em 1998, já se falava de como a nossa profissão era instrumental para a sobrevivência do planeta. Então, existia até assim, um movimento em relação, olhem para nós, porque nós temos muito a contribuir. Já se falava muito, os cientistas da questão do aquecimento global, obviamente numa escala menor, porque estava menos evidente na mídia, ou estava caminhando já para o que nós conhecemos hoje, né, dos desastres naturais extremos. E aí eu aprendi muito sobre entender a paisagem urbana como uma coisa única, e dentro das cidades entender a arquitetura paisagística como a disciplina que vai projetar esse sistema, né, das áreas verdes e livres, não necessariamente 100% verde. Então, daí vai desencadeando, porque a arquitetura paisagística, eu sempre falo, não é vegetação. Nós temos várias disciplinas importantes, né, os engenheiros florestais, os agrônomos, nós somos um grupo de profissionais que atuam junto para que isso dê certo. Então, a arborização urbana, que inclusive vi que vocês tiveram uma entrevista recente sobre isso, tem toda a parte de habitat, fauna e flora, associada ao desenho urbano e aos espaços em que as pessoas vivem. Então, a cidade é o habitat das pessoas, a cidade não é a floresta tropical. Então, como que nós fazemos essa reconciliação? E aí eu vejo que realmente a arquitetura paisagística, ela está nessa divisão, né? Tem as duas palavras no nome da disciplina, arquitetura e paisagem. E, Patrícia, pegando aí toda a sua vasta experiência, né, a gente, quando fala justamente dessa questão, né, da arquitetura e da paisagem, que você acabou de citar, que eu achei bem interessante essa conexão entre as palavras, qual que é a importância de a gente trazer diretrizes, né, da arquitetura paisagística ou urbanismo ecológico, não sei se tem alguma diferença entre os conceitos, né, no planejamento das cidades e os principais desafios que são encontrados ao tentar integrar essas áreas, né, verdes, enfim, como parte estrutural de um planejamento urbano? É sempre mais difícil atuar numa cidade já consolidada. Então, os desafios estão aí. E um dos desafios principais é a nossa necessidade e importância de construir moradia, né? Então, porque a grande questão também de ocupação do território, né, urbano, a forma como ocupamos a cidade tem que ser repensada, né? Então, aí que entra o urbanismo ecológico, ou um dos pensamentos, né? O urbanismo ecológico é um movimento, antes dele teve o que ele em inglês chama landscape urbanism, que é o urbanismo paisagem, mas todos eles com o mesmo princípio, de usar a natureza como o elemento que vai guiar esse desenvolvimento, ou seja,
ocupar o território pensando nas limitações em função dos recursos naturais. Então, você vai olhar a topografia, você vai olhar se existe fragmento florestal, você vai olhar se existem cursos d'água. O ideal seria, né, que dentro dos planos diretores de cada município, desde o menor município até uma cidade como São Paulo, e isso acontece na revisão de cada plano diretor, se pense qual seria a melhor política em termos de criação de regulamentos para que não se ocupe 100% o território, para que você tenha oportunidade de ter áreas verdes permeáveis, como uma das coisas, ou pelo menos nas áreas mais críticas, que são as encostas e os vales. Então, isso da parte de planejamento, estudando caso a caso, cada município tem uma característica, né? Municípios costeiros, municípios topo de morro, vão ter ali as suas diretrizes para isso. O ideal seria isso. O desafio da cidade consolidada é pensar num planejamento mais faseado, entendendo onde são os pontos críticos, e a gente, infelizmente, só lembramos disso quando ocorrem as enchentes, ocorrem os deslizamentos, que aí se olha para aquela cidade que acontece, onde existem pessoas. Então, isso é um aspecto. Agora, o que eu tenho falado muito hoje é desenvolver a cidade, desenvolvimento urbano não significa construir mais. E é um pouco o que a gente tem feito. Então, se vocês forem ver, vocês estão em São Paulo ou em qualquer capital, existe um canteiro de obra a cada esquina. O que pode também ser uma oportunidade. A questão é, o que você está colocando no lugar da cidade que está sendo demolida? Porque aí é a oportunidade do urbanismo ecológico e de uma situação mais favorável, né? Nesse aspecto, eu queria exatamente o que eu ia falar era um pouco disso, porque eu não estou em São Paulo, mas não tenho morado mais em São Paulo, e hoje por acaso estou em São Paulo, mas toda vez que eu venho para cá, eu olho a cidade e vejo gigantescas modificações e eu pelo menos percebo pouco cuidado com paisagem. A gente vê muitos prédios sendo construídos que o máximo é colocar algumas palmeiras de frente ao prédio ou nas regiões, e mesmo em regiões mais longe do centro também, porque a gente acaba falando só, né, das regiões principais das cidades e esquece de falar das periferias, que também a gente pouco, né, esse paisagismo de forma a ter mais verde, ter uma melhor qualidade tanto do ar quanto de vida mesmo. Quando você está num local bastante verde, e você falou que você está nos Estados Unidos, eu estava assistindo outro dia um filme normal que passava numa periferia, né, num subúrbio de cidade, parecia uma floresta o bairro onde eles moravam, comparado com qualquer bairro aqui do Brasil, e quanta quantidade de árvores que eles tinham, e era uma cidade do Texas, né, que você pensar, Texas não é considerado o lugar verde tanto, né? E como é que você acha que a gente consegue mudar um pouco tanto os nossos projetos como a cultura, né? Porque a gente vê muito a restrição a querer trazer também esse verde para os projetos, né? Que o pensamento muito mais só nas construções. Sim, esse também é um outro assunto bem complexo. Eu gostaria de falar que eu sou favorável a qualquer iniciativa ou pensamento ou projeto arquitetônico que já comece pensando nisso, né? Então, e mesmo que ele não seja totalmente executado dentro da visão inicial, porque caindo na realidade dos orçamentos. Então, uma coisa é a sua ambição. Então,
Então, isso é um outro ajuste, você da área de administração, o ajuste para entender o valor. O valor de você poder ter uma área permeável maior, porque se o valor acabar sendo o custo de implantação reduzido a isso, aí o negócio complica. Então, esse pensamento muito monetarista, né? Estreito ou singular de que é o seu terreno, aí você segue pelo menos os parâmetros que é dado pela legislação urbanística, então isso também é uma questão que foi mudando com o tempo, quer dizer, existe uma exigência de percentual de área livre dentro de um terreno que vai ser desenvolvido, e isso varia, né? Então aí criam uma série de exceções, né? Depende, você está num corredor, você está perto de uma estação de metrô, então, como qualquer projeto, né, seguir a altura máxima do edifício, a projeção que a gente fala no solo. Então, isso é um aspecto. Então, os edifícios verdes, com o tempo, foram criando-se, eu conheço até a pessoa que, inicial, nos Estados Unidos, do ideal do certificado LEED, que vocês já devem ter ouvido falar, dos edifícios da certificação LEED. Então, o Brasil tem a certificação Aqua, tem o Envision, tem uma série de outros, na Europa tem outro, mas, no final, eles têm todos o mesmo objetivo, que é criar, pelo menos, uma espécie de parâmetro de pontuação para que os edifícios que terão ter um certificado alto, Platinum, ouro, eles sigam isso. Então, não só o desempenho mecânico dos sistemas do edifício, os materiais que são utilizados, reciclados, mas também o componente das áreas permeáveis e das áreas verdes. Então, isso é uma coisa. Só que eu gostei do que você citou, de falar da periferia. Eu estive, quando eu era estudante, lá atrás, uma palestra, e isso ficou na minha cabeça. O palestrante, preciso me recordar o nome, falou, olha, é ótimo o fato de nós termos nos centros financeiros, e eu não estou falando só de São Paulo, Nova York, onde eu morei, edifícios Platinum, verdes, né? Mas e aí? E o subúrbio? E as periferias? Né? Nós não vamos resolver o problema, ou minimizar o problema das ilhas de calor, por exemplo, nas cidades, se nós focarmos somente nesses empreendimentos que podem, né, fazer uma certa diferença, porque é melhor do que, né, construir da mesma forma que construímos há muitos anos atrás. Mas temos que olhar para os bairros eu lembro até hoje, para os bairros dos sobradinhos geminados, em que as pessoas nem têm um quintal. E quando elas têm um quintal, elas preferem cimentar para não ter que lidar com uma série de questões, né? Se você está numa área de vaza, mosquito. Então, assim, mosquito, água, manutenção. Eu sempre explico para os clientes, jardim não é a mata selvagem. O jardim precisa de manutenção, né? Fertilização, poda e tudo mais. Então, existe uma certa questão, mas tem muita pessoa que gosta de fazer por terapia. Então, inserir essas ideias, teve um projeto meio bacana em Diadema, que o arquiteto Raul Pereira, muito bacana que eu conheço, fez da árvore frutífera nos quintais, mas muitos anos atrás. Então, as iniciativas, elas são importantes e pegam todas as escalas e todas as regiões da cidade. Isso é uma coisa que pode ajudar bastante. Se a gente ficar focada nas áreas de grande atenção, onde o poder econômico está, temos que fazer isso, mas, ao mesmo tempo, pensar nessas mesmas políticas para os bairros mais periféricos. E não só falando na urbanização em si, mas também nos parques. Nos parques, nas praças, nos canteiros de viário, na arborização das vias. Assim, essa parte eu gostei muito do que a gente falou naquele último episódio sobre as árvores, daquela teoria de 330, 300, né? Que tem árvores próximas à sua casa, 30 copa acho que por quarteirão, e 300 metros de um parque ou uma praça. Tem essa coisa da escala. E aí, é o que eu sempre falo, está lá no nosso site, é o pequeno lote, nós atuamos no pequeno lote até a gleba de quilômetros quadrados.
não existe o melhor, não existe uma preferência, porque nós entendemos que a atuação nessas escalas é importante, né? E é isso mesmo que a sua entrevistada falou. Cada cidadão, ele pode contribuir plantando uma árvore no próprio quintal, ou observando como está a própria rua, né, a manutenção, porque a atenção acaba voltada na hora que tem os ventos fortes e que cai a árvore, que destrói patrimônio. Quer dizer, essa relação antagônica entre homem e natureza é que precisa, aos poucos, ir se desfazendo. E o projeto, ele não é a solução, mas ele é um dos instrumentos para que isso aconteça, né? Para que esse conflito, né, essa relação conflituosa, ela pode se voltar a ser uma relação de harmonia. Renato, só uma... Tá. É só um comentário rápido. Fica à vontade. Parece que o algoritmo sabia da nossa conversa. Ó. Ontem eu estava olhando o Instagram e veio um post de um arquiteto mostrando alguns condomínios no Brasil, né, com pouco uso de vegetação, tal, que parecia, de longe, ele filmava de longe, depois ele ia dando o zoom, parecia um cemitério, e quando você chegava era um condomínio de casas, né? E aí ele falando, né, da importância do paisagismo, e nos comentários, o que era engraçado, eram as pessoas falando, poxa, você está falando isso, mas é porque você é rico, porque se eu, com o meu dinheiro, não vou conseguir ter esse paisagismo na casa, então ficou muito... Ou gente que não gostava de árvores, e aí tinha algumas brigas também nos comentários, como acontece em qualquer coisa de rede social. Mas eu achei incrível muito ainda essa barreira que você perceber em relação a colocar um paisagismo nas casas. Eu acho muito... Isso vai ser algo muito caro, que vai ser algo impeditivo, né? Tem isso, desde o início do escritório, né, um dos nossos primeiros projetos foi na periferia, né, na Zona Oeste, e ali nós tínhamos crédito de carbono, isso eu estou falando em 2006, para fazer uma série de intervenções em praças já existentes. Então, crédito de carbono gerado pelo Aterro Bandeirantes. E eu fui muito nas comunidades, né, nas favelas, e foi uma experiência muito importante para mim como profissional, e ouvir as pessoas. E aí eu estava tentando entender por que elas morando já numa área de várzea, né, porque é onde existem essas ocupações. Então isso é uma coisa por isso que eu falo que a moradia para todos é um assunto que precisa ser tratado e pensado constantemente, para que também os objetivos da parte ambiental possam ser atingidos. Ninguém ocupa essas regiões por opção, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso. E aí, qual é a condição que pode se dar para essas pessoas? No primeiro momento, todo mundo quer canalizar o córrego. E hoje, se você for ver, na maioria das entrevistas, publicações sobre o urbanismo ecológico, sobre infraestrutura verde, se fala-se em renaturalizar esses córregos que foram canalizados nessas obras de engenharia, né? O que acontece entre o que de uma solução mais radical de canalização e a solução ideal, mas muitas vezes não possível, de renaturalização completa, existem outras alternativas, como um faseamento, como um terraceamento, aliado aos poucos, por exemplo, a liberação dessas várzeas. Então, se vocês forem ver, a China está fazendo projetos de grandes dimensões, em que há liberação escalonada dessas várzeas. Então, mas com o quê? Com o deslocamento da população para uma área próxima, para que você possa ter, ou quando não é possível, aí entra a engenharia convencional, aliada a soluções baseadas na natureza. Aí você tem os jardins de chuva,
você tem a abertura de biovaletas, para conseguir ter um pouco mais de área verde, que não só é um benefício em relação a mitigar as ilhas de calor, né, dar um pouco mais de conforto ambiental, mas é muito relacionado à saúde pública, o que a pandemia nos ensinou, que é muito importante nós entendermos o efeito negativo de um fator que possa gerar uma pandemia, por exemplo, ou uma epidemia em larga escala, relacionado ao ambiente, né? O que está no ar, poluição do ar, poluição das águas, a ausência da fauna e da flora nas cidades e mentalmente também, né? Eu imagino que as pessoas em áreas verdes, elas ficam mais, têm essa associação ao não estresse, né, ao alívio, né, em relação à área urbanizada. E só para fechar, achei interessante você ter falado do cemitério. O cemitério, ele é objeto de projeto para alguns arquitetos paisagistas, e não só no Brasil, já vi no México, nos Estados Unidos. O cemitério, seja ele um cemitério que é só gramado, com pequenas árvores, né, eles ocupam grandes áreas. E aí, aí a cobertura vegetal, ela acontece, né, desse contexto. Então, o master plan de cemitério, nós tratamos isso como uma área verde que está no tecido da cidade, muito importante a ser cuidado. E Patrícia, juntando um pouco tudo isso que a gente está conversando, assim, e até um pouco um ponto que você trouxe antes de a gente iniciar aqui a entrevista, eu queria que você trouxesse alguns exemplos de cidades que conseguiram implementar com sucesso esses projetos de arquitetura paisagística, né? Porque você está falando aí um pouco falando de condomínios ou até mesmo de algumas áreas de projetos implementados China, México, enfim, mas tem cidades que têm isso já, né, bem estruturado, que tem alguma lei que quando você vai fazer algum novo empreendimento tem que seguir para que seja um padrão de arquitetura paisagística e visando, inclusive, todo esse conforto, né, que a gente está conversando aqui para as pessoas, né, mitigação de mudanças climáticas. E aí, anteriormente, você disse que o Brasil é até uma referência, né, de arquitetura e de arquitetura paisagística lá fora. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho isso, se aqui no Brasil a gente tem esses exemplos também, ou se são encontrados mais em outros locais do mundo. É uma pergunta bacana. Pensando aqui, quando eu fiz o meu doutorado, então, o doutorado eu terminei em 2014. Na minha graduação, na Berkeley, foi em 2000, minha graduação na FAO foi em 97, meu doutorado foi em 2014. Aí você vai me perguntar, mas por que 2014? Porque eu precisava terminar antes da Copa do Mundo, então isso eu vou continuar falando, talvez uma segunda pergunta. Mas, um dos capítulos do meu doutorado foi a cidade de Seattle. Então, eu acabei visitando, meu doutorado era sobre a oportunidade que a Copa do Mundo traria para o Brasil com a construção de 11 arenas de futebol em bairros consolidados, alguns em bairros consolidados, outros não. Tá? Então, a oportunidade de se repensar como construímos as nossas cidades. Nessa minha pesquisa, eu fui visitar, então, cidades em que tinham políticas bem específicas, em relação à arquitetura paisagística mais ampla, né? Porque a arquitetura paisagística como o desenho da paisagem, seja ela o jardim, seja ela o parque, seja ela o boulevard, seja ela a recuperação de áreas mineradas, assim como eu defino. Seattle tinha um programa, e permanece, mas ele era considerado uma cidade muito inovadora, porque o poder público investiu na ideia. Tinham empresas lá de escritórios de arquitetura paisagística, escritórios de engenharia civil, especializados já em infraestrutura verde. E aí tinham uma série de jardins de chuva, foram os primeiros jardins de chuva que eu conheci, e eu estou falando isso em 2012. Então, projetos na escala já implantada de cidade. Isso quer dizer o quê? Toda vez que a cidade ia fazer uma alteração do viário, ela já implantava dentro do novo padrão. Por isso que eu falo, você intervir na cidade existente é mais complexo, mas nunca perder a oportunidade de uma requalificação. E aí
tem uma série de a drenagem das águas pluviais era feita através desses jardins de chuva, em que a água percola, ao invés de correr na superfície do concreto e entrar na sarjeta direto. Até isso, eu acho importante citar que isso não é uma solução que resolve 100%. Muitas vezes você tem que aliar essa infraestrutura verde de jardins de chuva e arborização com a convencional, porque quando o volume é muito grande, é o que a gente está vendo. Com os eventos extremos, o volume é muito grande. Se fala muito do cálculo dessas estruturas para absorção de um volume de uma chuva que acontece a cada 100 anos. Aí, de repente, não, agora é dimensionado para 150. Então, as ciências e as engenharias vão trabalhando para rever até como isso é calculado. Tá? E aí, você vê projetos em que você tem o entendimento de que a arborização urbana ela tem que ser uma coisa contínua, não é por uma árvore aqui, é outra na esquina de lá, para que você tenha também essa cobertura, não só para proteção do sol, mas isso é um dado interessante. A árvore, como amortecimento, na hora que chove, é o primeiro objeto, a primeira barreira, antes de chegar ao solo. Então, o que você está fazendo com a árvore? Você está criando uma pequena desaceleração das águas e da velocidade em que ela toca o solo, que o objetivo desses projetos, e aí que entra a questão da mitigação dos impactos da mudança climática, dos eventos extremos, num pequeno projeto como esse, que se for replicado numa escala maior, olha o que a gente consegue fazer, diminuir com as árvores, não só criar todo o benefício para o habitat, mas diminuir essa velocidade em que a água toca no solo e em que a água escorre para o ponto mais baixo, que são as várzeas. Então, é um raciocínio linear, um processo linear, né? Vem do céu, bate o chão, corre para o ponto mais baixo. E aí, em algumas situações em que esses volumes são maiores, você também tem as galerias que vão captar isso aí. E aí tem toda uma outra questão que é filtrar, reutilizar, filtrar e limpar os poluentes. Então, é um multi-benefícios, não é sempre... esses projetos não é sempre tão simples de explicar, porque você consegue integrar vários objetivos. Igual tudo da sustentabilidade, né, a gente tem várias integrações ali, complexidades, né, de que a gente tem que lidar com essas... Com tudo, né, quando a gente pensa nesse projeto de arquitetura urbanística, enfim, né, você tem que pensar no solo, escoamento da água, padrão de melhoria de qualidade de vida, atenuação de calor, né, então a gente sabe a complexidade, né, de trabalhar esse tipo de ação. E aqui no Brasil, né, até pegando um pouco o ponto, né, a gente estava comentando um pouco desses projetos, enfim, de países, acho que você trabalhou também no Parque Estadual do Jequitibá, certo? Trabalhei. Em 2006 nós fizemos o plano diretor, isso seria o maior parque, seria o maior parque da América Latina por conta da área de preservação de Mata Atlântica, do fragmento de mata, que soma mais de 1,2 milhões de metros quadrados, próximo ao Parque Ibirapuera, só para vocês terem uma noção de escala para a audiência. É uma área grande, só que ele fica na Zona Oeste, perto do Rodoanel e a Raposo Tavares. Então, está numa área... Mas ele é um exemplo da importância da preservação do fragmento. Nós sabemos que os fragmentos, as florestas, os pequenos fragmentos de floresta nas cidades, eles estão muitas vezes ameaçados em relação ao que se chama de desenvolvimento urbano, da construção. Né? Então, aí cabe à legislação segurar um pouco isso, mas também cabe aos empreendedores, e nós temos clientes muito bacanas nessa área imobiliária em que entende o valor disso. Então, qual é a melhor forma de se poder prover o que é necessário, que são as moradias, ou as áreas de empregos e atividade econômica, com a preservação máxima do que é possível dos fragmentos de florestais ou do replantio das espécies nativas, que vão aí demorar 10, 15 anos para chegar num patamar em que possam
ter uma certa performance, né? Então, eu sempre acho melhor, toda vez que a gente olha um terreno, de o que nós podemos manter, porque árvores existentes, mesmo não sendo nativas, mas com uma copa grande, nós temos olhando com muito cuidado. E sempre é uma conversa com os arquitetos também, que é bem bacana, de trabalhar em plantação juntos, para tirar o melhor do que o terreno pode nos oferecer, né? A natureza, ela ensina muita coisa, então, entender a topografia, entender essa cobertura vegetal. O Parque Jequitibá surgiu do movimento da comunidade do entorno de que se transformasse em parque. Ele não era uma área declarada parque. E como é uma área gigante, ela é implantada em fases, né, e passa por muitas gestões. Esse que é o grande desafio da arquitetura paisagística, quando pensada nesses projetos em grande escala, no espaço público, e de que os gestores, né, os políticos, os nossos nós temos que, quando tem todo cidadão, porque eles é que vão escrever a legislação, que vão reger o espaço. Então, esses projetos que ultrapassam 4 anos de gestão são muito estratégicos. Então, tem que ter um comprometimento que vai além da política ou dos conflitos de narrativas, né? Nós todos estamos no mesmo barco, né? no mesmo barco do planeta Terra, e temos o mesmo objetivo de sobreviver, eu penso assim, né? E aí essas políticas, esses códigos, esses projetos que são muito grandes e muito complexos e que demoram muitos anos, muito além de 4 anos, dentro do poder público, eles precisam ter esse comprometimento de gestão por gestão, para poder dar certo, mas tive esse desafio, e não só eu, era uma equipe gigante, multidisciplinar, com várias agências, vários municípios envolvidos. Sim. A gente sempre fala, né, principalmente quando a gente fala em relação à sustentabilidade e o poder público, que os projetos, para serem sustentáveis, eles têm que ter, né, essa visão maior de longo prazo, né, e mesmo não só projetos de arquitetura, de engenharia ou de educação, né, a gente precisa ter uma continuação deles, não só numa legislação, como em um prazo maior, e mesmo as soluções que precisam ser implementadas, elas precisam ser soluções pensando no longo prazo e não pensando só no dia de hoje e no lucro do trimestre, como muitas empresas acabam também atuando, né? A gente está chegando já mais aqui para o final do episódio, né? A gente queria que você desse, assim, né, considerando esse cenário climático, né, atual, louco que a gente tem atualmente, né, a mudança climática chegou para valer. Quais são as suas expectativas, né, para o futuro dessa arquitetura paisagística, do urbanismo ecológico, e o que você vê para o Brasil nesse futuro, o que precisa ser mudado para que a gente tenha realmente uma melhora na qualidade de vida nas nossas cidades, com uma paisagem mais bonita, né? Que a gente fala muito aqui do Brasil, que o Brasil é muito bonito, mas a gente tem paisagens feias também, né? A gente precisa que poderiam ser mais bonitas, e a gente tem também muita destruição em lugares que foram bonitos e que não estão mais, né? Então, tem duas partes nessa resposta. Uma coisa bom, todos nós sabemos, né, dos impactos das mudanças climáticas, da elevação, né, do nível dos mares. Saiu um relatório da ONU faz, acho que 2 semanas, sobre isso. Por exemplo, o Atlântico Sul, que é o nosso oceano, já subiu 15 centímetros, e aí impactou uma praia, como um exemplo, no Rio de Janeiro, no norte, em que o assoreamento das praias, né, então o avanço do mar em relação à ocupação costeira. Então,
a arquitetura paisagística, urbanismo ecológico, urbanismo paisagem, né, todos esses princípios em que pensam na natureza como sendo estrutural, a infraestrutura da cidade, ele tem que estar dentro do planejamento das cidades, dentro do plano diretor, quando eu falo planejamento. Por quê? Porque aí, para você pensar como vão se dar as novas frentes de ocupação, ou mais ainda, como que nós resetar o tecido existente, aproveitar oportunidades de resetar, por isso os estádios na época foram uma oportunidade, porque existem obras viárias enormes que são feitas em função disso. Como aproveitar essa oportunidade para atuar, pensar um pouco em deixar a natureza nos ensinar como colocar a cidade sobre ela, então entender a topografia, e aí dentro disso fazer uma legislação mais adequada. E a segunda parte da pergunta, e os projetos, os municípios estão fazendo isso, e principalmente o que aconteceu no sul do Brasil, e também dos modelos climáticos e das grandes enchentes, da conformação do território, quer dizer, tudo ali foi uma junção de fatores, né, entre a característica da região, né, geográfica da região, mas já da oportunidade a partir de uma tragédia muito grande, mas vão ter que ser reconstruídas essas cidades. Então, vamos pensar sobre isso. Como no Japão, quando foi destruído pelo tsunami, os vilarejos ali, se repensou, adotou-se uma política, não vou entrar no mérito se foi bom ou não, por exemplo, a construção gigante de muros que realmente criam essa barreira entre a costa e o oceano, mas existe ali pelo menos um pensamento de que não pode ser a mesma cidade que esteve lá um dia. O Brasil, ele é o país mais rico do mundo, né? Então, é essa consciência que a gente precisa entender, a gente precisa tomar vantagem disso, e eu falo muito isso aqui nos Estados Unidos quando eu estou em algumas reuniões, e os americanos não são, eles falam sobre isso. Os países do primeiro mundo estão de olho, por quê? Não só por causa da Amazônia. O Brasil tem uma biodiversidade enorme, né? Os biomas todos que vão percorrendo o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, mesmo a paisagem da Caatinga, a paisagem do Cerrado, a Mata Atlântica, né, a floresta amazônica, nós temos muita biodiversidade, e isso é ouro em qualquer país europeu ou país do Oriente Médio e que não tem essa mesma condição. Como economicamente isso é revertido para nós, eu não sou especialista da área, mas essa ideia de economia verde. O que eu me preocupo e gostaria muito de deixar a mensagem é que qualquer iniciativa é válida, mas a gente tem que tomar muito cuidado de não propor um projeto que vai solucionar só uma questão localizada, de até como parte do branding, né, do verde como sendo o brand. O verde não é só o brand. É importante que exista um retorno financeiro para que as coisas aconteçam. É importante ter dinheiro, precisamos do dinheiro para manter os espaços públicos, mas é uma engenharia que precisa aí ser montada, e acontecem projetos muito bacanas a partir de uma articulação muito bem feita entre o que eu falo do capital, né? Então, os orçamentos e o entendimento do projeto mais adequado, pensando não no hoje e no meu bolso, pensando num futuro muito mais amplo e num benefício para muito mais pessoas, que aí todo mundo sai ganhando. Quer dizer, trazer a melhoria da periferia não é só a melhoria da periferia para as pessoas que moram na periferia, né? Criar um tecido mais harmônico em que todo mundo tem a mesma oportunidade. Será que é sonho? Não, acontecem projetos pilotos e nós aprendemos muito desses projetos pilotos que podem, com o tempo, propagar as ideias, e aí nós conseguimos ter um impacto maior, numa atuação de escala maior. É bem difícil, é bem complexo, mas é possível. Eu vi muita coisa, tenho dado palestras também sobre projetos mais específicos, né? São projetos tão complexos que você pode encher uma hora só com um projeto. Então, cada um contribui como pode, e parabéns a vocês, que eu acho que o podcast, ele faz parte dessa contribuição de vocês, né? Trazer
uma audiência bem maior, né, esses conceitos que tornar mais acessível a informação. Então, isso é bacana. Por isso que eu aceitei com muito prazer o convite, porque poder comunicar, né, a importância, pelo menos a consciência ou a curiosidade das pessoas de entender o que é e o que eu posso fazer para ajudar. Com certeza, Patrícia. A gente fica muito feliz em te receber aqui. Acho que você trouxe várias informações bem relevantes para que a gente possa aprender um pouco mais, né, sobre a gente. Eu falo, né, tanto eu e o Gustavo, porque a gente aqui nas conversas são sempre aulas, mas também para quem está nos escutando aqui, tenho certeza que é um aprendizado para pensar um pouco mais, né, tanto no seu dia a dia, quanto a gente está agora em eleições municipais, né, se você vai buscar a escolha de um candidato, pensar candidatos que tenham um olhar para a arquitetura paisagística, que pensem em melhor forma, né, de trazer conforto para a cidade e esse bem-estar entre a natureza e o urbano, né? Então, é algo que é importante de se pensar, de se olhar. Então, a gente sempre provoca, né, quem está nos escutando a fazer essas reflexões e tirar como lições de pessoas que estão na área, que são reconhecidas, são referência no tema, como você. Então, obrigado por trazer seu conhecimento, compartilhar com a gente aqui, com todo mundo. Tenho certeza que foi uma ótima conversa e tem muita coisa para a gente conversar. Acho que você fica já deixando aqui um convite para retornar mais vezes aqui para a gente fazer outros temas, conversar sobre outros assuntos, mais projetos, enfim, sempre de portas abertas para a gente continuar tendo essas conversas. Então, muito obrigado e muito obrigado a todos que nos escutaram. Até o próximo episódio aqui do Beabá da Sustentabilidade. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes, a quem vai assistir a gente no YouTube. Falar que o Beabá é sustentável, pedir lá os likes, que a gente sempre esquece. E até o próximo episódio. Obrigada, gente. Uma ótima iniciativa e vamos em frente, todos nós juntos.